Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jailton Lopes Júnior, sou juiz e professor e ajudo advogadas e advogados a atuarem na prática sucessória imobiliária de família e processual civil. Se você atua em uma dessas áreas, esse canal foi feito para você. E o vídeo de hoje é muito importante. Veículo em nome do autor da herança que não mais faz parte do acervo hereditário. O que fazer na prática? Vamos ao vídeo de hoje, vamos às dicas, roda a vinheta. Veículo em nome do de cujos que não mais faz parte do acervo hereditário. O que fazer na prática? A história você conhece, né? Certa vez eu recebi o inventário, estava analisando esse inventário e verifiquei o seguinte, que havia um veículo em nome do autor da herança, do de cujos, mas esse veículo já havia sido alienado há muitos anos e os herdeiros não sabiam quem era o comprador. Em nome de quem estava esse veículo? Aliás, o veículo estava em nome ainda do de cujos e eles precisavam saber para quem eles deveriam transferir esse veículo, o registro desse veículo. Só que na prática nós sabemos que é muito difícil de localizar essa pessoa que comprou o veículo. Muitas vezes há alienação do veículo, mas não há a transmissão da propriedade registral, do registro perante o órgão de trânsito. No caso concreto, o que você tem que fazer? Primeira coisa é tentar localizar aquele adquirente, ou seja, verificar quem está na posse do bem, justamente para chamar essa pessoa e transferir o veículo para ela. E como você consegue transferir isso no inventário? Por meio de uma petição simples, informando ao juiz do inventário que aquele veículo já foi alienado há muito tempo pelo próprio de cujos, mas é preciso uma autorização para que o inventariante assine o documento de transferência ou diligencie junto ao Detran para promover a transferência daquele veículo, formalmente agora, para aquela pessoa que está na posse do bem. Antes de eu continuar, não se esqueça de dar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever no meu canal, aqui no canal, para que você tenha, claro, sempre em primeira mão, todos os vídeos, as notícias, todo o conteúdo que eu semanalmente compartilho aqui no canal. Então, like, se inscreva no canal para receber o conteúdo sempre em primeira mão. Só que você já deve estar pensando em algo que, é claro, você deveria pensar mesmo sobre isso, que é, professor, mas na prática é praticamente impossível muitas vezes localizar o possuidor. Ninguém sabe onde esse veículo está e ninguém sabe com quem está esse veículo. Perfeito. Aqui nós temos uma possibilidade também e pouquíssimos advogados pensam nessa solução. E por que essa solução é importante? Porque você há de concordar comigo que se você não buscar tirar esse veículo do inventário, vai incidir o ITCMD sobre ele, o valor da causa deverá levar em consideração também esse veículo e você começa a ter complicações lá no inventário, porque você precisa regularizar isso também. E mais, muitas vezes o fato de esse veículo não ter sido ainda transferido formalmente para o adquirente gera várias despesas para o espólio, por exemplo, IPVA, multas, incidentes sobre o bem, entre outras questões. Então isso é muito prejudicial ao próprio espólio. Na prática, se você não localizar o adquirente desse veículo, o atual possuidor desse veículo, você deve ajuizar uma ação na vara da Fazenda Pública, o espólio ajuizando uma ação, o espólio representado pelo inventariante ajuizando uma ação contra o Estado e o respectivo Detran. Que Estado? Onde está registrado o veículo, porque incide IPVA e o IPVA é um tributo estadual. Logo, você vai ajuizar uma ação na vara da Fazenda Pública contra o Estado e contra o respectivo Detran. Que ação? Ação declaratória negatória de propriedade, cumulada com declaração de inexigibilidade ou inexistência de dívida. E qual é o grande objetivo dessa ação? É declarar uma data como sendo a data em que o veículo foi alienado para um terceiro. Data a partir da qual não pode incidir nenhum tipo de tributo ou mesmo encargo ou multa sobre aquele veículo, encargo, despesa vinculada ao de cujos ou ao espólio. Com isso você evita onerar ainda mais o espólio. Olha que interessante. E é vara da Fazenda Pública porque no polo passivo nós teremos o próprio Estado e o respectivo Detran. Professor, pode ser no juizado especial da Fazenda Pública? Pode sim. Tá bom? Então, ação declaratória, negatória
de propriedade acumulada com inexistência ou inexigibilidade de dívida. Eu sugiro que seja inexistência, porque a partir do momento da alienação não pode mais haver dívidas ali ou lançamentos tributários em nome do de cujus e, consequentemente, do seu espólio. Tá legal? E olha que interessante isso aqui. E por que que essa ação vai ser tão importante assim? Porque é exatamente no momento da data que vai ser declarada que você vai conseguir estabelecer um marco temporal, ou seja, o momento exato no qual o espólio não pode mais responder por eventuais encargos, dívidas tributárias, multas, etc. Tá? E mais, olha que interessante isso. Além dessa data, por que você pode ajuizar essa ação? Por quê? Porque, diferentemente dos bens imóveis, a propriedade dos bens móveis, ela se caracteriza e fica configurada no momento da tradição e não no momento do registro. É por isso que o registro aqui não vai influenciar nessa ação. Em outras palavras, eu só posso provar a transferência de uma propriedade imobiliária, por exemplo, com o registro. Enquanto eu não registrar, eu também posso ser sujeito passivo de tributos, de encargos, etc. Mas em relação aos bens móveis, a transmissão da propriedade ocorre com a tradição. Claro, você vai ter que buscar provas para demonstrar para o juiz que, de fato, a partir da data X, aquele bem móvel, aquele veículo, a partir daquela data não estava mais sob o domínio e a posse daquele de cujus. Por isso que a ação é tão importante e por isso que o registro em si não impede a propositura dessa ação, porque o objetivo é demonstrar que já houve a tradição e, em razão disso, já houve a transferência da propriedade daquele veículo para quem o adquiriu. E, obtendo então uma sentença favorável, você vai juntar essa sentença favorável no inventário e, consequentemente, você não vai calcular, na hora de calcular o tributo, o ITCMD, você não vai levar em consideração esse bem, porque não pertence mais ao acervo hereditário. Professor, e se o inventário estiver pronto ali para ser encerrado, a ação contra o Estado e o Detran lá na Fazenda Pública ainda está tramitando, o que eu posso fazer na prática? Você pode requerer ao juiz a exclusão desse bem, olha que interessante, a exclusão desse bem móvel, para que isso não interfira no seu inventário, por se tratar de um bem móvel cuja propriedade há em relação a ela até mesmo um litígio envolvendo a Fazenda Pública, então você pode excluir do inventário esse bem, para dar prosseguimento ao inventário e depois, quando você obtiver a sentença favorável, você não vai precisar levar aquele bem à sobrepartilha, evidentemente. Por quê? Porque não há sobrepartilha, já que a própria sentença lá na Fazenda Pública considerou que o de cujus já havia alienado o bem. Então, perceba como é importante agir estrategicamente na prática para evitar, claro, onerar cada vez mais o espólio, principalmente em razão de um bem que não mais pertence ao acervo hereditário, não mais faz parte desse acervo hereditário, tá legal? Essa foi a dica de hoje, espero você no nosso próximo vídeo. Lembrando que se você gostou desse vídeo, você tem que dar aqui o seu like, tem que compartilhar com os amigos, sempre peço isso para todos vocês, e também se inscreva no meu canal, porque por meio aqui do canal, com a sua inscrição, você vai obter em primeira mão sempre todos os vídeos que eu postar, tá bom? Até a próxima!